Eu vou te dar uma aula agora de como você pode viver uma vida sem arrependimento. Tava tomando banho e aí de repente eu recebi um insight de conversar sobre isso com vocês. E aí, meu insight, né? Tomei banho nesse aqui, o cabelo, tanto é que estou aqui com este cabelo maravilhoso e vim conversar com vocês sobre. E comecei a fazer algumas reflexões, né? Quanto tempo, quantas vezes você já viveu coisas que você no passado torceu pra acontecer? Cara, você queria muito que aquilo acontecesse, você era o sonho da tua vida. Ou um relacionamento que você queria muito que desse certo, ou um emprego que você queria muito que você conseguisse uma prova, alguma coisa assim. Quantas vezes você já viveu isso? E aí você não passou, você não namorou com aquela pessoa, você não fluiu naquilo que você acreditava que era bom pra você. E muito tempo depois, né, anos depois, você percebeu que foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida, porque você recebeu uma oportunidade de emprego muito melhor, você encontrou um parceiro, uma parceira muito melhor, você se deu muito melhor. E eu costumo sempre falar para os meus alunos que esse mundo que a gente vive, esse universo, ele é como uma grande orquestra que é regida por um maestro. E esse maestro, ele tá fazendo tudo numa sincronicidade. Ele tá fazendo tudo numa perfeição que chega a ser até uma coisa que é difícil da gente poder enxergar. Nós, com a nossa visão limitada de seres que só encontram o micro, que só enxergam o micro. E o grande maestro, ele vê o macro. Ele enxerga coisas que nós não podemos. É como se nós fôssemos crianças e crianças que só enxergam ali o que querem, sabe? Criança que só quer ver o desenho, que só quer comer o doce naquela hora. E ele é o grande maestro. Ele vê tudo, ele enxerga tudo. E ele percebeu naquele momento que aquilo que você queria muito não era o melhor para você. Eu mesmo vivi, né, coisas muito parecidas assim antes do meu despertar, por estar muito desconectada, né? Depois que eu despertei, e vocês vão me ouvir falar muito sobre isso nesse canal, inclusive tem até um vídeo que tem aqui no meu canal já, explicando o que é um despertar espiritual, porque eu falo muito sobre isso aqui. E antes do meu despertar, extremamente desconectada do que era para ser a minha vida, desconectada da minha centelha divina, eu queria coisas aquelas coisas não eram pra mim. Elas não me fariam feliz a longo prazo. Elas só me fariam feliz a curto prazo. É tipo o doce que você come, é tipo aquela bobeira que você come, né? E eu, como personal trainer, tô muito acostumada, né, a ouvir isso. Ah, professora, comi um montão e depois chateada, né? Triste, engordou, enfim. Então, assim, quando eu, antes de ser desperta, de despertar, não meditava, não tinha essa conexão com a minha centelha, com o cosmos, enfim. E queria muitas coisas que não davam certo. Inclusive, vários relacionamentos amorosos. E eu me lembro que todas as vezes que existia a possibilidade de eu ter um relacionamento, né? Eu ficava animada. Eu acho que muitas mulheres vivem isso. Se você é mulher e você vive isso, você é assim, comenta aqui pra eu saber que você é assim e pra você ver que muitas mulheres, né, são assim mesmo e que você não está sozinha nessa. Você quer ter um relacionamento, porque é muito comum, né, nós mulheres sermos assim. E isso, pra quem conhece de constelação familiar, né, Bert Helling, isso é muito normal acontecer, porque a maioria das mulheres de um passado tem uma relação não muito positiva com os seus pais, com a figura paterna. E uma vez que nós, mulheres, temos uma relação que não é de cuidado,
de proteção, né? Eu, por exemplo, meu pai foi embora de casa, eu tinha 8 anos, então ele foi embora de casa muito cedo. E ele foi embora de casa pra ficar com uma outra mulher, né? Então, assim, meu pai foi embora de casa, largou a filha em casa, né, pequena, foi viver uma aventura com uma outra mulher, e depois com outra, e isso seguiu nessa sequência. E as parceiras dele sempre com ciúme, né, do relacionamento que ele tinha comigo, porque apesar dele ter ido embora, ele tinha um relacionamento legal comigo. Meu pai é um cara carinhoso, né, que fala que ama. Meu pai é esse cara. Só que ele não esteve presente, né? Apesar de a gente ter um relacionamento bom, tudo certo, né? Ele fala que ama, ele abraça, ele beija, ele é um cara muito carinhoso. Mas ele não esteve presente, ele não cumpriu essa função de presença, né? Então ele não esteve perto, ele foi embora e foi viver a vida dele. Então nós mulheres que não tivemos a presença paterna, o cuidado, o afeto, a gente fica com essa carência, né? Ou tem muitas mulheres que têm um pai que é mais grossão, né? Que é mais grosseirão, que não fala que ama, que não protege, que não abraça, que não beija, né? Que não tem esse carinho paternal. Então a gente vai ficando mais, né, com essa carência. E qualquer outro cara que passa na nossa vida, que dê essa migalha de afeto, que mostre que vai cuidar, que a gente pensa que às vezes nem o cara que mostra, mas às vezes é a gente que cria, né? Que cria que a gente vai ter com esse cara todo o cuidado, né? Que nós não fomos cuidadas. E aí onde vem essa sensação de carência, né? E também o mesmo acontece com os homens quando não tem essa relação com a mãe, né? Muitos homens às vezes perdem a mãe muito cedo, tem problema com o lado feminino, com a figura materna. Então, para quem ainda não conhece, vale muito a pena pesquisar sobre constelação familiar, que vocês vão ter essa compreensão de tudo isso que eu tô falando para vocês. O meu pai foi embora. E o meu pai sempre teve uma relação péssima com a mãe dele, né? Assim, uma relação ruim. Eles, enfim, eram em vários irmãos, então, vocês sabem, né, como que isso funciona. Tem que trabalhar muito cedo, né? Enfim, até hoje ele e a mãe dele, né, se amam, daqui a pouco, né, ficam nessa. Então, assim, existe isso. E aí, o meu pai, com tudo que ele aprendeu, ele trouxe essa carga pra mim. E agora eu, como filha, tenho a opção de não querer honrar por amor tudo o que a minha avó foi na vida do meu pai, o vô, né, o vô foi na vida da avó, que foi na vida da bisavó, blá, 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 blá. Essa cadeia hereditária, né, essa coisa, eu tenho a opção de fazer isso, né, de ter consciência e de falar, eu não quero mais isso pra mim. Eu aceito ter uma nova vida com os meus filhos, né? E aí vale toda essa questão do autoconhecimento que eu sempre falo pra vocês. Por quê? Porque depois que eu descobri tudo isso, eu entendi que foi a melhor coisa do mundo não ter tido êxito nos meus relacionamentos passados, os quais eu queria muito que eles dessem certo. Eu queria muito que né, alguns caras que eu tive no meu passado, que entraram no meu caminho, eu queria muito que eles fossem meus companheiros, né? E aí, depois, quando eu despertei, então tudo mudou, porque aí eu entrei numa nova consciência, e aí é onde eu falo pra você. Aí vem o autoconhecimento, porque eu entrei numa nova consciência, aí agora totalmente alinhada com a minha centelha, alinhada com o meu propósito de vida, totalmente presente. Eu medito, né? Eu faço eu já consagrei a ayahuasca. Então, assim, me sinto muito presente e finalmente pronta para escolher. E desde então, eu escolho. Desde então, eu não fico com o que sobra. Desde então,
existe esse maestro que é a centelha, mas eu estou alinhada com esse maestro e com essa centelha. Então eu já consigo ter a capacidade de enxergar não micro mais, agora um pouco maior, entender o que é melhor pra mim. Eu mesma tenho essa capacidade agora, porque me alinhei com a minha centelha. Então quando eu fui co-criar o meu relacionamento, que é o relacionamento que eu tenho hoje, eu escrevia todas as qualidades que eu queria em um homem. E quando eu percebia que não havia aquelas qualidades que eu tinha escrito, não havia no carinha que tava ali rondando, tchau. Sabe? Então, assim, muito conectada. Ah, mas o carinha tava me rondando, ele parece que é a única opção. Dane-se. Dane-se, sabe por quê? Porque eu vou esperar. Isso não é pra mim. E eu já tenho a capacidade de escolher o que é pra mim. Porque antes era o que parecia, entendeu? Ah, o cara era legal, me tratava assim mal menos, tal, bonitinho e tal. Por que não? E como eu já falei em outros vídeos, psicologicamente não estavam disponíveis para afeto, para namoro, casamento, ter família, que é o que eu queria. Ou pelo menos não comigo naquele momento, né? Então assim, não era pra ser pra mim, não era pra ser meu, não era pra ser o meu relacionamento, mas eu queria. Por desalinhamento, sabe? Por estar desalinhado com a sua centelha. E como que você faz então, né? Vamos pensar em resolver o problema. Como que você faz para poder se alinhar com a sua centelha? Bom, primeiro, como eu falei, né, no vídeo, se você nunca ouviu falar em constelação familiar, eu te indico super procura uma consteladora que seja de confiança, tá? Procura algumas pessoas que você já conhece, né, que de repente já fez ali, já constelou naquele lugar. Eu mesma nunca constelei a mim mesma, mas por intuição, eu fui pedindo licença para os meus antepassados. Por intuição, assim, antes mesmo de saber o que era a constelação familiar que existia. Fui pedindo licença para todos os meus antepassados para que eu pudesse ser feliz no meu relacionamento, porque por intuição eu percebi, né, um dia meditando, que toda a minha família, a minha avó materna, a minha mãe, elas foram separadas. Elas não se deram bem nos seus relacionamentos, né, com seus maridos, né, que inclusive é meu avô e meu pai. E aí isso fica em você, isso fica em mim, né, a gente traz essa herança. Assim como existe a herança genética de algumas doenças, existe essa herança emocional, essa carga emocional. Então, o primeiro passo é você fazer a constelação familiar, porque aí depois que eu descobri, eu levei o meu irmão para constelar o meu pai, porque o meu irmão, ele seguia muitos padrões do meu pai, mesmo não achando legal, mesmo não gostando, ele seguia. E eu levei o meu pai para constelar a minha avó, porque existia, né, esse atrito, né, entre eles. E assim, claro que não vai ser uma mágica na tua vida, não vai ser algo que você vai fazer que vai te melhorar do dia pra noite. É um processo, tá? E aí, como você pode ir adubando esse processo para que sua vida vá melhorando? Que é a segunda dica para você se alinhar com a tua centelha divina, que é a meditação. Vocês vão me ouvir falar muito aqui sobre isso, primeiro porque eu sou professora de meditação, eu sou mentora de autoconhecimento, então essa ferramenta, ela é incrível. Junto com a ayahuasca, eu acho que em primeiro lugar, né, vem a ayahuasca, mas é um enteógeno, então é algo que vem de fora, é algo que assim, que é bem bruto, né? É forte, mas tirando a ayahuasca, é a melhor ferramenta de autoconhecimento que você vai conhecer na vida, tá? Meditação em silêncio, que é aquela que você se senta, né? O ideal é que você se sente em posição de lótus. Existem várias técnicas, tá? E aí não vou entrar nesse mérito do que tá certo e no que tá errado, porque no final tudo é certo. O importante é você silenciar a mente, tá? E observar, ser um observador da tua própria mente, porque meditação é isso. É você entender que você pensa o pensamento. Então, essas duas
ferramentas são incríveis para você poder se alinhar com a tua centelha e começar a ter a opção de co-criar a tua vida. Porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, se você não sabe direito o que você quer, se você ainda não encontrou, não entendeu o que você quer da sua vida, você vai ficar tirando para todos os lados e qualquer coisa que entrar na tua frente tá bom, qualquer caminho que você, né, escolher tá tudo certo, qualquer pessoa que entrar na tua vida, ok, porque você não tá alinhado, você não tá escolhendo e você não está nem preparado para escolher, porque se você escolher em desalinhamento, você vai fazer, entendeu? Não vai ficar bom. E por isso é que existe esse grande maestro, né? Cuidando de tudo isso, cuidando de você, assim como cuidou de mim. Como não me deixou fazer durante toda uma vida de vida louca, me manteve, segurou na minha mão. E agora eu tô aqui te falando isso, sabe? Com assim, muita fé de uma menina que viveu, assim, muita coisa, né? Apesar de... O pessoal às vezes fala pra mim, você é tão nova. Cara, eu já vivi muita coisa. E hoje, tudo no lugar, tudo nos conformes, sabe? Aquela vida que você fala, beleza, agora ufa. Agora eu tenho orgulho de viver. Agora eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Agora eu... Sabe? Aquela vida que você fala, eu adoro. É assim que eu me imagino agora. E antigamente não, antigamente era barra. Então, essas são as ferramentas, essa é a melhor forma de você viver sem arrependimentos, entender que tudo é certo como é, tudo serve para o seu bem, todas as coisas cooperam para o seu bem, mesmo que você não tenha compreensão disso tudo agora. Mas futuramente você terá. E parece papo de velho, né? Porque quando eu era mais nova, eu ouvia as pessoas falando isso, eu falava, meu, e agora, querido? Tô aqui eu falando isso pra você. Então, pode acreditar, tá? Não viva com arrependimentos por aquele relacionamento não ter dado certo, por você não ter passado naquela vaga. Só se alinhe. Se alinhe com a sua centelha, que o seu propósito, ele vai chegar até você. Quando você tiver maturidade suficiente para poder começar a escolher como que a tua vida vai ser. Tá bom? Gente, curte o vídeo. Esse vídeo eu gostaria que chegassem mais pessoas para poder ajudar, para que mais pessoas entendam. Então é só curtir, se inscreve no canal, né, para você poder estar sempre ligado nos vídeos que eu vou soltar aqui. Eu vou soltando pelo menos um vídeo por semana. E comenta, tá? Se esse vídeo fez sentido para você, se você entendeu o que eu tô falando, porque se você teve compreensão, entendeu de fato o que eu tô te falando, é porque esse tipo de conteúdo é pra você, é porque a sua expansão de consciência também já está chegando. E se você não entendeu nada do que eu tô falando, tudo bem, tá? Tudo na hora certa, no momento certo, porque todas as coisas cooperam pro seu bem, tá bom? Então é isso, compartilha e tô adorando poder falar sobre expansão de consciência aqui, tá certo? É isso. Obrigada, gente. Tchau.